Olá, bem-vindo mais uma vez. Estamos entrando com esta lição no quarto módulo do curso Deixe a Bíblia Falar, que é o nosso penúltimo módulo. Depois deste, teremos apenas mais um. Cada módulo é composto de 3 lições ou aulas. Você que tem acompanhado o curso até aqui está de parabéns. Quero encorajá-lo a perseverar até o fim destas últimas 6 aulas restantes. O tema deste módulo é Deixe a Bíblia Falar sobre a parte do homem na salvação da alma. E a aula que apresentarei agora será a fé e o arrependimento que Deus realmente quer. Fazendo uma rápida revisão das últimas 2 lições, nós vimos que o salário do pecado é a morte. E todos já pecaram. As boas novas do Evangelho se baseiam no fato de que Deus, em Jesus, nos dá a oportunidade de salvação. O pecado criou um abismo, um distanciamento, uma grande separação entre Deus e o homem, e Jesus construiu a ponte para religar o homem de volta a Deus. Em Jesus, Deus se aproximou do homem para salvá-lo. E nesse plano estabelecido por Deus para salvar o homem, há a parte de Deus que já foi feita e a nossa parte. A partir desta lição, estudaremos sobre a nossa parte no plano de Deus para a salvação eterna. Como atravessar a ponte que Jesus construiu. O que é necessário fazer para atravessar esta ponte. Comecemos com João, capítulo 3, versículo 16, Evangelho de João, capítulo 3, que já lemos na lição anterior, e é um texto que fala sobre o propósito da vinda ou do envio de Jesus a este mundo. João, capítulo 3, versículo 16, onde lemos: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu único filho, o seu filho unigênito. Mas quem é que será salvo? Quem é que será beneficiado, abençoado por esta oferta divina? Quem não irá perecer pelo fato de Jesus ter sido enviado ao mundo para salvar? O texto é claro: para que todo aquele que nele crer não morra, ou não pereça. Aquele que crer não irá perecer, não irá morrer. E a morte aí é a morte eterna, porque está ao lado da expressão vida eterna. Então, em primeiro lugar, a parte do homem para receber a salvação é crer. É necessário crer para obter a salvação. É necessário ter fé. Inclusive, uma das respostas comuns, corriqueiras, frequentes, dadas à pergunta sobre o que fazer para ser salvo era: creia em Jesus. Por exemplo, Atos capítulo 16, versículos 30 e 31. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 16, versículos 30 e 31. E aqui lemos as seguintes palavras: depois levou os 2 para fora e perguntou. Que pergunta maravilhosa essa, todos devemos fazer: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Veremos no decorrer da lição que esta resposta era entendida pelos ouvintes do primeiro século de maneira diferente de como é entendida pelos ouvintes dos dias de hoje. Hoje em dia, crer na mente das pessoas significa apenas acreditar, sem que seja necessário qualquer comprometimento, qualquer dever da parte da pessoa.
Mas o que fazer para ser salvo? De acordo com o texto lido, foi perguntado: senhores, o que devo fazer para ser salvo? A resposta foi: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Será salvo aquele que crer. Jesus ordenou que o evangelho fosse pregado a todas as nações, mas, segundo Jesus, a pessoa beneficiada, abençoada pela pregação do evangelho não seria apenas aquela que escutasse, que ouvisse. Seria necessário mais do que ouvir. Marcos capítulo 16. Abra sua Bíblia, por favor, comigo em Marcos capítulo 16 e leia versículos 15 e 16, onde Jesus dá a ordem da grande comissão, dizendo: então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. E veja o versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O evangelho salvaria aqueles que crescem e fossem batizados. Jesus disse: quem crer e. O i é uma partícula adicional, é mais na língua portuguesa. Quem crer e for batizado será salvo. Não seria apenas a pessoa que ouvisse o evangelho, mas aquele que cresce e, como resultado dessa fé, fosse batizado. Nossa próxima lição será sobre o batismo, que é mais um passo que precisa ser dado pela pessoa que deseja atravessar a ponte criada pelo abismo do pecado e ser religada com Deus. A salvação é um presente de Deus. É um presente gratuito, mas eu preciso pegar ou receber este presente. Eu poderia, por exemplo, comprar um presente para você, embalar, forrar esse presente de uma maneira muito bonita e lhe oferecer este presente. Mas você é obrigado a receber o presente que eu estou oferecendo? Não, você não é obrigado. Você pode até pegar este presente para se mostrar educado, gentil e depois jogar o presente fora, jogar no lixo. Você tem essa liberdade. Apesar de todo o meu esforço para escolher, comprar, embalar, forrar aquele presente, o presente somente será útil e desfrutado por você se você estender as mãos, pegar, tomar o presente das minhas mãos para si, para você, para finalmente possuir e utilizar esse presente. Deus está nos dando um presente. E como o recebemos? O que fazer para receber este presente? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que é necessário crer. Os benefícios do sacrifício vicário. A palavra vicário quer dizer que substitui, que aplaca, acalma a ira de Deus. O sacrifício vicário de Jesus. Os benefícios desse sacrifício serão recebidos apenas pelos que creem. Mas o que é crer, segundo a Bíblia? Nós temos uma definição de fé. Fé é uma palavra sinônima da palavra crer, né? Às vezes usamos crer, às vezes usamos fé, tem o mesmo significado. Nós temos uma definição da palavra fé em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1, onde lemos o seguinte: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Na versão Almeida Revista e Atualizada dirá: a fé é a certeza
certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é certeza e convicção daquilo que não podemos ver, daquilo que não podemos tocar. Isso é fé. Não é algum tipo de esperança em coisas que têm poucas chances de acontecer. Não. É certeza e convicção que levará a pessoa a tomar certas decisões e a agir de acordo com o que ela crê. Hoje, a maioria das pessoas acham que ter fé ou crer resume-se apenas a uma aceitação na mente do fato de que Deus e Jesus existem, de que eles são reais. Por exemplo, se saíssemos às ruas perguntando a cada pessoa que encontrássemos se ela tem ou não fé em Deus, qual você acha que seria a resposta da maioria das pessoas? Sim, a maioria das pessoas responderiam: sim, eu tenho fé em Deus. Pesquisas mostram que, aqui no Brasil, 97% das pessoas creem em Deus. 2% têm dúvidas. E somente 1% afirma não crer em Deus. O que significa isso de acordo com a Bíblia? Aqui no Brasil, pesquisas mostram que 97% das pessoas afirmam crer em Deus. 2% têm dúvidas e apenas 1% declaram não acreditar em Deus. O que significa isso de acordo com a Bíblia? E especialmente de acordo com os textos, os versículos que acabamos de ler. Por exemplo, a resposta à pergunta o que devo fazer para ser salvo, em Atos 16, versículos 30 e 31, onde foi dito: creia no Senhor Jesus e serás salvo, você e as pessoas de sua casa. Se 97% da população brasileira, a maioria absoluta, afirma crer em Deus, isso significa que a maioria absoluta da população brasileira está salva? Não. Crer no contexto desta pesquisa e crer no contexto bíblico são coisas muito diferentes. Mas se fizéssemos uma segunda pergunta a estas mesmas pessoas que afirmam crer em Deus, se perguntássemos: você obedece a Deus? Você lê a Bíblia, que é a palavra de Deus, e segue seus ensinos? Se as pessoas respondessem sinceramente, infelizmente, a maioria diria: não, eu não faço isso. Eu não leio a Bíblia e eu não sigo os seus ensinamentos. Então, isto é fé? Fé é só aceitar na mente, é só acreditar na mente em algo sem que haja nenhuma implicação, nenhum comprometimento, nenhum dever da parte da pessoa, da parte da vida da pessoa. Fé, a Bíblia vai dizer no livro de Tiago, capítulo 2, fé sem ações, que tornem a fé clara, evidente, não tem valor algum. De fato, a base dessa lição sobre fé é Tiago, capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Tiago, capítulo 2. Depois de 2 Timóteo, Tito, vem Hebreus e aí finalmente Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 17, vai dizer: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Tiago faz uma pergunta no versículo 14
que é muito importante. Que adianta uma pessoa dizer que tem fé se não tiver ações, se ela não vier acompanhada de ações? Ou seja, se não há nada que mostre, nada que evidencie, nada que comprove essa fé, de que adianta? Nós sabemos que a resposta é: não adianta nada. Aí Tiago ilustra isto usando um exemplo que nos ajudará a entender a inutilidade de palavras, de somente dizer, por exemplo, eu tenho fé. Tiago diz, é semelhante ao que acontece no caso de um irmão ou uma irmã necessitados de roupa e de alimentos, e nós falarmos, só dissermos para esta pessoa: vá em paz, aqueça-se e farte-se, mate a sua fome em algum lugar, e não lhe dermos o necessário. Qual será a utilidade destas palavras? Tiago nos ajuda a entender que assim como palavras não matam a fome, nem cobrem, nem aquecem o corpo, a fé sem ações ou obras não tem valor algum. Não era o objetivo de Tiago dizer que a única forma de expressarmos nossa fé é através do que chamamos de caridade, atos benevolentes, dar esmolas. Tiago também não está resumindo as ações ou obras a atos de caridade. No decorrer da leitura do contexto de Tiago capítulo 2, isto vai ficar claro. Realizar atos de benevolência ou caridade é apenas um tipo de ação, de muitas ações de obediência a Deus. Esse texto muitas vezes também, como tantos outros textos da Bíblia, é mal interpretado, mal entendido, geralmente porque não há aquele cuidado que nós vimos ser tão necessário e importante em nossa segunda aula do primeiro módulo, o cuidado de se observar o contexto. Tiago está somente ilustrando, Tiago está exemplificando, dizendo, assim como palavras não saciam a fome, não matam a fome e nem aquecem, nem cobrem o corpo, a fé, que é só de palavras, que não é acompanhada de ações, de atos, de obras, não tem valor algum. E como o próprio Tiago diz, uma fé assim está morta. Quais são as respostas para as perguntas que Tiago faz no versículo 14? Por exemplo, de que adianta alguém dizer que tem fé se não tiver ações, se não tiver obras? São perguntas cujas respostas são evidentes, né? Não adianta nada se alguém dizer que tem fé e não tiver ações ou obras, não adianta nada. Tiago pergunta, acaso a fé, este tipo de fé pode salvá-lo? A resposta é não. Não pode, porque a fé sem ações, ações que evidenciem, que comprovem, que deixem claro a fé, uma fé sem ações é morta. A fé se completa com as ações ou as obras de obediência. Iremos usar a palavra obediência para as ações ou obras da fé, porque é justamente isto que Tiago está querendo dizer. E o contexto deixará isto claro, que a obediência é que faz com que a fé se torne verdadeira, válida, real. Não devemos separar a fé da obediência. A Bíblia não faz esta separação. Fé e obediência estão sempre juntas, pois uma completa a outra. Esta, meus amigos e minhas amigas, é a grande diferença no entendimento do que significa crer. Lá no primeiro século, entre os primeiros ouvintes do Evangelho, do que significa crer para as pessoas de nossa época. As pessoas de nossa época, infelizmente, não entendem o crer como sendo acreditar, mas obedecer. As pessoas daquela época entendiam que a equação matemática é esta: crer é igual a acreditar mais obedecer. É isto que a Bíblia nos ensina no livro de Tiago,
capítulo 2. Veja comigo versículos agora 18 e 19. Tiago 2, 18 e 19. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações? E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. E eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Temos aqui mais um exemplo da falta de valor, da inutilidade, do acreditar na existência de Deus sem que isto seja acompanhado da obediência a Deus. Tiago usou o recurso da ironia para ensinar. Quando ele disse: você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Isso é o recurso da ironia. O que ele está dizendo é: não é grande coisa crer somente. Claro que os demônios não obedecem, mas eles creem e até tremem. Talvez façam pouco mais do que a maioria das pessoas. Eles sabem muito bem da existência de um Deus verdadeiro, soberano, poderoso. Creem e tremem, mas não obedecem. Aí no versículo anterior, Tiago disse: você tem fé e eu tenho ações, no versículo 18. E eu respondo, nas palavras de Tiago: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. É um desafio, e esse desafio, claro, é um desafio impossível, porque não é possível mostrar a fé sem as ações. E Tiago disse: eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Olha aí. Esse é um desafio que só pode ser realizado, só pode ser atingido, mostrar a fé por meio das ações. Aí está um fato importante que é repetido várias vezes e de diversas formas neste texto que estamos estudando. O crer precisa ser acompanhado do obedecer. O crer sem o obedecer não tem valor nem utilidade. É possível saber quem realmente crê e quem não crê? Tiago diz que sim. E como é possível saber quem realmente crê e quem não crê? Pela obediência, que aqui ele chama de ações, ou na versão Almeida Revista Atualizada, obras. Estas obras são obras de obediência. E no final da leitura desse texto, isto vai ficar claro. Veja comigo agora versículos 20 a 23. Mais uma vez será dito que fé sem ações não vale nada. Fé sem obras, a Almeida Revista e Atualizada diria: fé sem obras é morta. Tiago 20, versículos 20 a 23. Seu tolo ou insensato, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Então, agora Tiago nos dá um exemplo. O exemplo dado é o exemplo de Abraão. Quando foi que Abraão foi aceito por Deus? Na Almeida Revista Atualizada dirá justificado. Quando foi que Abraão foi justificado? Quando ele somente disse que acreditava, que cria em Deus? Ele foi justificado ou foi aceito por Deus quando ele acreditou na existência de Deus? Tiago diz: não. Ele foi justificado quando obedeceu a Deus. Foi naquela ocasião,
que foi dito que Abraão creu. A fé se completa pela obediência. E o que foi que Abraão fez? Que obra ou ação está sendo usada por Tiago como evidência ou provas da fé de Abraão? Agora ficará mais claro que as ações ou obras são ações ou obras de obediência e não apenas ações ou obras de caridade, de benevolência, como costumamos falar. Porque o que Abraão fez para provar que ele cria em Deus não foi um ato de caridade. Não foi. Até pelo contrário, parecia um pouco cruel, parecia um pouco mal, mas era só um teste, era só uma prova. O que Abraão fez foi obedecer a um pedido, a uma ordem de Deus, difícil de obedecer, mas foi o que Abraão fez. Deus disse a Abraão para levar seu filho Isaque até determinado monte e lá sacrificar seu filho a Deus. E Abraão obedeceu. Pegou o cutelo, o instrumento, a ferramenta usada para matar o animal, as cordas, a lenha, e disse para Isaque: vamos. E subiu o monte com Isaque. E no caminho, Isaque começou a ficar meio preocupado, porque não estava vendo o animal que seria usado no sacrifício. Essa era a forma no Velho Testamento de adoração, através de sacrifícios de animais. E lá estavam os dois subindo o monte. Isaque disse: pai, aí está o instrumento, a ferramenta para matar o animal, está a lenha. Mas cadê o animal? Abraão deu uma resposta sábia: Deus irá providenciar, Deus proverá. Chegando lá no cume do monte, Abraão pegou Isaque, o amarrou com a corda, o colocou sobre a lenha, e quando levantou a mão para sacrificar Isaque, Deus disse: basta, Abraão, basta. Agora eu sei que você verdadeiramente crê em mim. Quando Abraão virou a cabeça, viu um animal que estava preso entre as galhas de uma árvore. Tirou Isaque de cima do altar e sacrificou ali o animal. Foi um teste difícil, uma prova difícil, mas Abraão foi aprovado, porque ele ia mesmo fazer o que Deus disse que ele deveria fazer. Obras ou ações de obediência comprovam a fé. Foi aí que Abraão foi justificado. Veja o versículo 22. Versículo 22 de Tiago, capítulo 2. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Vamos ilustrar isto aproveitando este exemplo de Abraão. Ilustrar o fato de que a fé e as ações precisam agir juntas. Para que a fé se torne completa, precisa agir junta com as ações. Vamos ilustrar. Um pai pergunta ao filho: filho, você acredita que eu quero apenas o seu bem? E o filho responde: sim, pai. Então o pai diz ao filho: olha, filho, eu lhe faço um pedido. Por favor, não atravesse a rua sozinho. E imaginemos que imediatamente depois que o pai fala e vira as costas para tratar de outro assunto, o filho atravessa a rua. De que valeu o filho ter dito sim ao pai quando o pai perguntou se ele acreditava no pai? Do que valeu as palavras deste filho? O que agradaria ao pai? O que é que um pai quer? Que o filho diga: sim, pai, eu acredito em você. Sim, pai, eu amo. Sim, pai, eu respeito. O pai quer palavras? Não. O pai quer ações que demonstrem tudo isto. O pai quer obediência. Fé sem obediência não tem valor. No versículo 24, nós lemos: assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Uma pessoa é aceita por Deus por meio de suas ações e não somente
pela fé. Esse é um versículo que parece desfazer o que outros versículos dizem, mas não desfaz, né? Por exemplo, lá em Efésios 2, versículo 8 e 9, diz que nós somos salvos por meio da fé. No versículo 9 diz que a salvação não é o resultado dos esforços que fazemos, porque ninguém poderá se orgulhar de ter sido salvo. Não é por mérito, não é por merecimento, tá? E isso é fato, a salvação é por meio da fé. Mas o assunto aqui em Tiago é a essência da fé verdadeira. O que é fé realmente? E a explicação de Tiago diz que a fé verdadeira é composta por 2 itens e não pode ser verdadeira se um destes itens não estiverem presentes. E quais são estes itens? Acreditar, mas obedecer. E assim Tiago diz que as ações de obediência fazem com que a pessoa seja aceita por Deus para a justificação. Não compram a obediência, a justificação, não tornam a pessoa merecedora da salvação, não ganham a justificação, mas mostram a fé. Quando nós obedecemos, mostramos a nossa fé. Como Tiago havia dito, me mostre a sua fé sem as ações, e eu, por meio de minhas ações, disse Tiago, lhe mostrarei a minha fé. É por isso que as ações de obediência fazem com que a pessoa seja aceita por Deus para a justificação, porque a fé, sem as obras ou sem as ações de obediência, não tem valor. Ele dá um outro exemplo no versículo 25. Versículo 25, quando ele diz: foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Esta prostituta não foi aceita por Deus para a justificação quando apenas disse aos espias que haviam sido enviados à sua terra: eu creio que vocês são homens de Deus, mas sim quando ela fez algo que demonstrou ou comprovou a fé dela. Mais uma vez estamos vendo aqui que as ações promovidas pela fé, provocadas pela fé, não são obras de caridade. O que esta mulher fez não foi exatamente dar comida e roupa, mas esconder, ocultar, proteger aqueles homens para que eles não fossem descobertos e mortos. Isto é fé. Isto é fé. E Tiago concluiu dizendo no versículo 26, portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. É necessário ter fé para sermos salvos, como vimos em vários textos da Bíblia, exemplo de João 3, versículo 16, Atos capítulo 16, versículos 30 e 31. É necessário ter fé, mas a fé descrita na Bíblia para se obter, se receber a salvação. A fé descrita na Bíblia. Vejamos exemplos de fé que agrada a Deus. Vejamos na Bíblia exemplos de homens que, movidos pela fé, agradaram a Deus em serviço e em obediência por meio de suas vidas. Inclusive, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 11, leia versículos 4 a 7. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado por Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Versículo 6, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele
precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Versículo 7, foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Aqui são exemplos de homens que agradaram a Deus por causa de sua fé, que os levou a agir, os levou a praticar ações, obras de obediência pela fé. Versículo 4 diz que Abel ofereceu, ele fez alguma coisa, ele agiu, ele deixou a sua fé clara, evidente. Pela fé, Enoque escapou da morte. A Bíblia vai dizer, a Almeida Revista Atualizada, que ele foi trasladado. Ele não foi morto, ele foi tomado para os céus. E ele já havia agradado a Deus. As Escrituras Sagradas dizem que antes dele ser tomado para Deus, ele já havia agradado a Deus. Aí o versículo 6 vai dizer, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. E Noé, pela fé, Noé ouviu os avisos de Deus, Noé obedeceu a Deus, Noé construiu a arca. O que é que torna possível alguém agradar a Deus? O versículo 6 diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus. A fé que dá condições ao homem de agradar a Deus. Então, no plano de Deus para a salvação, a parte do homem é crer, é ter fé, mas esta fé que é acompanhada de obediência. Esta fé verdadeira. É necessário possuir esta fé para ser salvo. Portanto, precisamos tomar cuidado com apelos feitos onde é dito que só acreditar ou crer em Jesus, sem que seja explicado o que significa crer e quais são as implicações de crer, é o que basta. Infelizmente, nós temos no mundo evangélico de hoje, no mundo chamado cristão, muitas igrejas e pregadores fazendo apelos, dizendo basta crer, mas não explicando o significado de crer. Muitas pessoas naturalmente pensarão, mas eu já creio, porque em nossa sociedade é muito comum as pessoas declararem que acreditam, que creem em Deus, mas não entendem bem o significado de crer. Dizer que só crer ou aceitar a Jesus é o que basta para ser salvo pode levar pessoas a chegarem a uma conclusão errada sobre a salvação, pois as pessoas de nossa época, repito, não entendem o crer como os ouvintes do primeiro século. É necessário crer, mas isto não exclui, não deixa de fora, pelo contrário, inclui, coloca dentro a obediência, porque biblicamente crer é igual a acreditar mais obedecer. Porém, acreditar menos obedecer ou acreditar sem obedecer não é o crer bíblico que Deus realmente quer. Biblicamente, a pessoa que acredita e não obedece não tem a fé que é aprovada, aceita, a verdadeira fé que Deus espera. Muito obrigado por sua atenção e companhia, pela oportunidade que me dá de estar com você para apresentar essas lições do curso Deixa a Bíblia Falar. Volto na segunda e última parte da nossa lição, a fé e o arrependimento que Deus realmente quer. Vejo você logo mais.